Em meio a toda a narrativa e todo o ataque sofrido pelo presidente Bolsonaro, eu tenho notícias boas. Só que essas notícias, pessoal, não serão divulgadas pela mídia esquerdista, pela mídia militante, pela mídia marrom, que ataca o nosso presidente diuturnamente. Eu garanto para vocês que vocês não vão ver essas matérias que eu vou mostrar agora. Só notícias boas sobre o Brasil. E aí aqueles que desejam o quanto pior melhor, ou que são esquerdistas massa de manobras, que não sabem o que está acontecendo, então esse vídeo é mais especificamente para eles. Mas é bom nós sabermos o que está acontecendo de bom no Brasil. Então vamos lá. Banco Suíço classifica avanço da campanha de vacinação no Brasil como impressionante. Isso aí você não vai ver na Folha, no Estadão, na Globo, no UOL. Em relatório divulgado aos clientes nesta sexta-feira, o Banco Suíço UBS classificou o avanço da campanha de vacinação no Brasil como impressionante e estimou que em setembro o país deverá voltar à normalidade econômica. Isso aí eu já disse em alguns vídeos, que no máximo até setembro, outubro, o Brasil já está totalmente vacinado. No documento intitulado Brasil, vacinas abrem caminho para o retorno à vida normal até o final de agosto, o banco destacou os mais de 101 milhões de doses aplicadas no Brasil até junho. Já corrigindo, são 130 milhões. Muitos meses atrás, atingir um número tão alto seria considerado muito otimista. No entanto, os resultados têm sido impressionantes até agora. Esperamos 38 milhões de doses aplicadas em julho e 46,5 milhões em agosto, diz o relatório. Com a continuidade do ritmo da atual campanha de vacinação, o UBS Banco projeta a imunidade de rebanho efetiva, 85% dos indivíduos com mais de 30 anos recebendo a primeira dose. Pode ser alcançada no final de agosto. Então, setembro, outubro, pessoal. Vamos deixar para outubro. Assim, podemos ter um comportamento econômico normal até setembro, diz o UBS, o banco. A adesão à vacina tem sido muito alta no Brasil até agora. 92% dos brasileiros com mais de 60 anos de idade já tomaram a primeira vacina e 59% a segunda dose, diz o banco, que ressalta que a primeira dose reduziu consideravelmente as hospitalizações e mortes no país. Isso aí você também não vai ver na mídia. Pode pesquisar. Vocês acham que eu estou sendo sensacionalista? Pesquisa aí no UOL, no Estadão, na Folha. Vê lá se eles falam que caíram os óbitos. Vê se a Globo faz alguma matéria. A Band, que agora virou puxadinho dos chineses. Né? As mídias que são contra o governo, que não receberam mais verbas. Pode ir lá. Assiste um jornal para ver se um dia eles falam que os óbitos caíram. Antes eles mostravam caixões, UTI lotado, um monte. Agora eles não falam nada. Eles são patéticos. Patéticos. Segunda notícia boa. Vamos deixar essa da vacina, que nós já sabemos. Você já foi vacinado. Eu também. Já está na faixa dos 30 anos. Eu converso com muitas pessoas. Notícia boa. PIB do Brasil cresce 9,7% no trimestre. Nos primeiros 3 meses de 2021, encerrado em maio, aponta a pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas. O PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, cresceu 9,7% no trimestre, encerrando em maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em comparação ao trimestre de 2020, o Brasil cresceu 9,7%.
O dado é do monitor do PIB divulgado hoje, dia 16, no Rio de Janeiro, pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. A comparação com o trimestre finalizado em fevereiro deste ano, no entanto, a economia brasileira teve perda de 0,9%, considerando-se apenas maio. O PIB teve altas de 1,8% em relação a abril deste ano e 13,4% na comparação com maio de 2020. Então, se nós compararmos 2020 com 2021, o Brasil está decolando. São só números grandes, números bons. Em maio, com relação a maio de 2020, a economia seguiu no ritmo de intenso crescimento, observado desde abril por conta da baixa base de comparação de 2020. Isso é reflexo do crescimento em todas as atividades econômicas e componentes da demanda. Apesar disso, a economia ainda se encontra 0,7% abaixo do nível que detinha em fevereiro de 2020, que foi antes da pandemia. Então, nós estamos ainda na pandemia. Isso é óbvio, né? Período anterior ao início da pandemia no país. Esses resultados mostram que ainda há um longo caminho para a retomada mais robusta da economia, diz o pesquisador da FGV, Cláudio Considera, ou seria. A alta de 9,7% do trimestre, encerrado em maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020, foi puxado por crescimentos de 29,3% da formação bruta de capital fixo, investimentos, e de 10,1% do consumo de famílias. As exportações também cresceram 12,3%, mas as importações tiveram uma alta bem mais acentuada, de 28,5%. Informações da Agência Brasil. Então, essa é a segunda notícia boa, eu tenho mais uma. Então é isso, o Brasil está vacinando, os óbitos estão diminuindo, o Brasil está voltando à normalidade, graças a um governo correto, que não rouba e não deixa roubar, um governo que pensa no seu povo, né? Pessoal, vou falar só um negocinho para vocês, rapidinho. Vocês sabem qual é o orçamento da infraestrutura do ministro Tarcísio Gomes de Freitas? O orçamento dele é de 6 bilhões, certo? Como que esse cara consegue entregar uma obra a cada 8 dias? Vocês sabem me explicar? Pois tá bom, eu vou explicar para vocês. O ministro Tarcísio, ele sabe que o orçamento ele é restrito. Então o que ele fez? Ele fez o PPI, Parceria Público-Privada. Tá? Essa parceria, ele faz concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e arrecada dinheiro. Ele arrecadou esse ano exatamente 260 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. Isso se chama competência. Isso se chama procurar alternativa. Esse é o governo do povo. Tá? Esse é o governo que está fazendo obras a cada 8 dias no Brasil. Obras que tinha mais de 50 anos. Nunca vi isso no Brasil. Nunca. Nunca. Eu já não sou novinho, não. Então o Brasil está dando certo e isso deixa a esquerda, a mídia, né, os que são contra, totalmente irritados. É eles que vão chorar na cama, que é lugar quente, o problema é deles. Bora lá para a terceira notícia boa. O Ministério da Economia eleva a previsão para o PIB em 2021 de 3,5% para 5,3%. Então o Brasil ele já cresceu no primeiro trimestre 1,2%. Ele é o país que mais cresceu no mundo, cresceu mais que a China, Estados Unidos, Japão, Itália, França, Inglaterra, e todos os países desenvolvidos. O Brasil foi o que mais cresceu nos 3 primeiros meses deste ano. E agora o PIB já saltou de 3,5% para 5,3%. Pessoal, isso deixa muita gente irritada. Principalmente aqueles que são contra o Brasil, aqueles que querem o mal
do quanto pior melhor, esses daí, eles estão rolando no chão de chorar. Pode chorar que o choro é livre. A Secretaria de Política Econômica, SPE, do Ministério da Economia aumentou a projeção para crescimento da economia este ano e também para a inflação. As estimativas são do boletim macro fiscal divulgado hoje, dia 14 de julho. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, passou de 3,5% para 5,3% em 2021. Em relação ao último boletim divulgado em maio, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, em 2015, no governo Dilma, que não tinha pandemia, o PIB foi de menos negativo 3%. 2015. 2016 também subiu 1% com o Temer, em 2017. O aumento se deve à incorporação do resultado positivo primeiro trimestre do ano, que foi melhor que o esperado. Com alta de 1,2%, como eu acabei de dizer, o Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, com ajuste estacional e superou as estimativas de mercado. Esse avanço se soma à retomada do crescimento observada nos 2 trimestres anteriores, ou seja, antes de janeiro, tá? E depois antes de agosto, setembro, e 3 meses antes do mês do ano passado, que seria setembro, novembro, dezembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então seria antes de agosto também, os 3 meses, né, contado. Antes de agosto e depois de agosto até dezembro. Aí em dezembro, em janeiro, já começa a contar o PIB, que cresceu 1,2%. Eles fizeram comparativo nos últimos 6 meses, digamos, tá? Esse avanço se toma a retomada do crescimento observada nos 2 trimestres anteriores, foi o que eu falei. Mesmo com o recrudescimento da pandemia de Covid no início deste ano, diz o boletim. De acordo com o documento, os indicadores de confiança refletem melhoras na expectativa dos empresários, com crescimento em todas as áreas, em especial no setor de serviços, e boas perspectivas para o segundo semestre, dado o avanço da vacinação da população e redução do distanciamento social, conforme o avanço da vacinação em massa, projeta-se crescimento do setor de serviços no segundo trimestre de 2021, que é de importância crucial para a retomada da atividade, do emprego e da renda da população brasileira, diz o documento. A retomada do investimento em 2021 é destaque, com alta de 43,6%. Olha que crescimento assim, espetacular. Na produção de bens de capital, no acumulado do ano até maio deste ano, frente ao mesmo período do ano anterior. Segundo o boletim, essa recuperação contribuirá para a ampliação da capacidade produtiva nesses próximos anos. Para o secretário de Política Econômica, Adolfo Saquezida, o caminho para o maior crescimento econômico passa ainda pela continuidade da agenda de reformas estruturais, políticas e consolidação fiscal, que é um governo que respeita, né, o teto de gastos, né, que é um governo que não extrapola nas contas, não rouba e deixa roubar. Se você viu que não roubando sobra dinheiro para obras, para tudo. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Seja bem sincero. Antes de eu fazer essa pergunta, eu vou só falar um dado para vocês. Sabe qual que é a inflação da Argentina hoje? 50% de inflação. Vocês acham que se o poste do Lula, o Haddad, fosse presidente, deixe sua opinião, como que nós estaríamos? Eu queria saber o que você pensa. O que vocês acham? Será que teria desvio de vacina? Será que ele ia trancar todo mundo, a gente ia morrer de fome igual na Argentina? Será que a miséria ia aumentar? Assim, nós estaríamos igual a muitos países, assim, na linha da miséria total. O que vocês acham? Se não fosse o Bolsonaro? Não há dúvidas hoje
Não há dúvidas, hoje a vacinação em massa é a melhor política econômica possível, disse em coletiva virtual para apresentar dados do boletim. Para os próximos anos de 2022 a 2025, a estimativa de crescimento do PIB da SPS manteve em torno de 2,5%. Entretanto, há incertezas e para a economia ainda é necessário prudência, devido aos efeitos da pandemia e da intensificação do risco hidrológico, que seria o risco da falta de chuva e com isso vai gerar falta de energia. Isso acontece no Brasil, aconteceu em 2000 eu vou lembrar para vocês, aqui em São Paulo. Em 2000 era o Alckmin. Em 2015 teve uma falta de água gigantesca porque não choveu aqui em São Paulo. Ele teve que fazer transposição de água de um rio para o outro. Então foi um problema sério que nós enfrentamos aqui em São Paulo devido à falta de chuvas. Então tem alguns fatores aí naturais que podem causar algum probleminha, né? O cenário do setor energético também é outro componente de ampliação da imprevisibilidade. Diz o boletim, foi exatamente o que eu disse, tá, pessoal? Na falta de chuva, as hidrelétricas elas geram menos energia e, consequentemente, isso atrapalha a economia. Para Sakihida, é importante também iniciar em debate na sociedade sobre os custos de longo prazo da pandemia, como capital humano, endividamento das famílias, empresas e governo, os choques na saúde pública e a pobreza. Um jovem de 16 anos, se era jovem pobre, ficou no ano passado e esse ano sem estudar. Perdeu 2 anos de educação pelo resto da vida. Esse é um tremendo choque na formação de capital humano. E não é culpado. A pandemia gerou isso, disse. A pobreza é um custo de longo prazo da pandemia. Infelizmente aumentou a pobreza no mundo inteiro. Não foi só no Brasil, ô esquerdista. Você que fala que aqui tem não sei quantos pobres, é fruto do seu governo que roubou até as cuecas do Brasil. E não foi diferente com o Brasil. E por isso precisamos de um programa mais robusto de combate à pobreza. O Bolsonaro está fazendo o que pode. Ele colocou o auxílio emergencial novamente. É R$250, é pouco, mas injeta bilhões na economia. A projeção da inflação da SPE pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor para 2021 subiu de 5 para 5,05 para 5,9%. O valor encontra-se acima da meta da inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,75 para o ano, bem como acima do limite superior do intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais, ou seja, 5,25. No entanto, a expectativa da inflação do mercado no médio prazo encontra-se ancorada e a projeção do IPCA nesse boletim converge para o centro da meta a partir de 2022, 3,5%, diz o documento. Bom, aqui a matéria ainda é longa, ela continua, mas eu falei as principais, eu citei aqui as principais notícias boas, né? E ali são só alguns detalhes. Então é isso que eu quero dizer, pessoal. Independente de tudo, de pandemia, de ataques ao governo, de todos os lados, sem exceção, as únicas pessoas que não atacam o Bolsonaro são os bolsonaristas. Agora, petistas, esquerdistas, centristas, PSDBistas, NBListas, vem pra rua, todo mundo contra Bolsonaro, é todo mundo contra um homem de bem, um homem que quase deu sua vida pelo país, está sofrendo até hoje 7 cirurgias, um governo honesto, não houve até hoje nenhum caso de corrupção, tem mentiras, ilações de propinas, de vacina que não existiu compra, não existiu propina, intenção, até de boa intenção o inferno está cheio. Podem falar que o cara ofereceu isso, ofereceu aquilo, mas não houve compra, não houve propina, certo? É isso? Então tá, propina para mim foi o que o Lula recebeu, foi o que os petistas receberam, tá? Que o Marcelo Odebrecht falou, né, que tinha conta do Lula, né? O Lula era pobre, tinha 9 milhões na conta. Já viu um pobre ter 9 milhões na conta? Nunca vi.
Fora o que ele tem escondido por aí, se a gente for fuçar, né, a gente acha muito. Então essas são as notícias boas. Divulguem o máximo que vocês puderem. Compartilhem em grupos, Instagram, WhatsApp, o link. Passa para todo mundo, porque isso não vai sair nessa mídia marrom, nessa mídia esquerdista, nessa mídia que é o mal do Brasil. Eles querem voltar para terminar de roubar o que restou do Brasil. É isso, pessoal. Não existe outro motivo. Eles querem voltar para mamar até o que eles puderem. Nós sabemos disso. Nós sabemos. Todos os governos lotearam o Brasil. Tá? A Caixa Econômica ia para um partido. O Banco do Nordeste ia para um partido. O DENIT ia para outro partido. O Brasil era loteado. A Caixa Econômica, Correios. Tanto, só para vocês terem uma ideia, no ano passado as estatais tiveram um lucro de 120 bilhões de reais. No ano anterior teve prejuízo de 30 bilhões. O Bolsonaro assumiu, o lucro das estatais quase triplicou. Então esse é um governo sério, que trabalha para o povo, que pensa para o povo, que não rouba. E se você falar que ele rouba, me prove. Mostra aí no inquérito, mostra aí ele recebendo dinheiro, mostra a mala de dinheiro no prédio, no apartamento. Para de ser massa de manobra, vai pesquisar. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Mostrem as notícias boas. Meu nome é Marcos Mendes, eu moro aqui em Santo André, São Paulo. Esse é o canal Movimento do Povo Brasileiro. Tem também no YouTube, no Facebook, a página Movimento do Povo Brasileiro. Nós temos 2.080.000 seguidores. E tem minha página pessoal também, Marcos Mendes. Se vocês quiserem ir lá dar uma curtida, sempre tem vídeos novos. Todos os dias nós temos 3 a 4 vídeos novos. E é isso. Eu agradeço muito a vocês por terem ficado e até o próximo vídeo.